Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Muito boa noite, ou boa tarde, final de tarde, início de noite. Estamos em mais um programa Conexão 10 na Rádio Local Mais. Hoje, quinta-feira, dia 11 de março de 2021, 18 horas mais 2 minutos. Estamos aqui no programa Conexão 10. Programa este que é patrocinado pela Imobiliária 10 e pela B2B Gestão de Lançamentos. O meu nome é Luciano Castilhos e é um enorme prazer estar mais uma vez com vocês em nosso programa. Lembrando que o nosso patrocinador é a Imobiliária 10 e a B2B. Ambos ficam na Avenida Flores da Cunha, número 903, loja 115, na cidade de Cachoeirinha. Imobiliária 10 atende pelos telefones 3137-9990 e fone WhatsApp 983 08 2041. Também conheça o nosso site e as nossas redes sociais em www.imobiliaria10.com.br. Lá você encontra tanto nosso canal no YouTube quanto as nossas redes sociais. E é um enorme, incrível e maravilhoso prazer estar mais uma vez com vocês em nosso programa, falando sobre atualidades, falando sobre mercado, falando sobre novidades, enfim, atualizando a todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Local Mais, com o nosso querido amigo e comunicador Daltro Giovanni Zapata. Tem nome de artista, tem nome de artista, meu querido amigo Daltro. E vamos lá, hoje, ainda no início, eu estava vendo algumas notícias antes, Daltro, de vir para cá, para deixar os nossos ouvintes quentinhos nas últimas notícias, né? A gente só vê falar em Covid, nós só vemos falar no aumento dos casos, enfim, já vamos tocar um pouquinho nesse assunto. Mas eu estava correndo aqui nas últimas notícias e hoje foi libertado o padre, né, que tinha feito alguns assaltos em Passo Fundo. Ele saiu da prisão e foi internado numa clínica psiquiátrica. Segundo a advogada dele, né, Eliseu Moreira, de 27 anos, ele tem problemas psiquiátricos e a justiça decretou a internação justamente a pedido da defesa. Ele assaltou 3 estabelecimentos na cidade, conforme a polícia. O padre, então, ele cometeu alguns assaltos em Passo Fundo e no norte de Rio Grande do Sul, lá no norte do Rio Grande do Sul, evidentemente, e ele foi solto na noite de ontem, agora foi solto, no início da noite, e encaminhado a uma clínica psiquiátrica. Ele havia sido preso em flagrante. Enfim, imagina que coisa, os padres estão assaltando Daltro, que coisa séria. Esse rapaz foi internado, isso é um caso bastante sério. E falando aqui sobre o Covid, né? Hoje as UTIs de Porto Alegre registraram 800 internados com Covid-19. A taxa geral de ocupação das unidades de terapia intensiva, ela ultrapassou 11% da sua capacidade máxima, portanto está em 111%. Né? Quando ultrapassa a capacidade máxima, significa que as pessoas já não estão mais sendo atendidas nos locais próprios para isso, são atendidas aí, sei lá, em corredor, em salas que não são tão adequadas e tão próprias. Isso significa que a capacidade instalada ela ultrapassou todos os limites, né? Pela primeira vez desde o início da pandemia, as unidades de terapia intensiva, ou seja, as UTIs de Porto Alegre, têm 800 pacientes com coronavírus internados. O número desta quinta-feira, portanto, hoje, dia 11, é de quase o dobro do que há uma semana. Ou seja, no dia 25 de fevereiro, quando haviam 408 doentes com Covid-19 em estado grave. E tem um gráfico aqui, inclusive, mostrando isso. Essa situação é bastante preocupante, né? A ocupação geral das UTIs, porém, não subiu desde quarta-feira, ou portanto desde ontem. E ela continua requerendo muitos cuidados. O número de leitos operacionais de tratamento intensivo na capital é de 998. O montante contou com vários reforços, ou seja, os hospitais têm trabalhado a toque de caixa para abrir novas salas. Bom,
o Estado tem feito a sua parte, nós também, enquanto cidadãos, temos que fazer a nossa parte, ou seja, nos cuidarmos, usarmos máscaras, usarmos o álcool gel e estarmos sempre de olhos muito atentos a aglomerações e fazendo a nossa parte. Logo, logo, isso tudo vai passar, a vacina já está aí às portas, as pessoas estão sendo vacinadas, evidentemente que não com a velocidade que nós gostaríamos, mas em breve nós teremos aí a maior parte da população, mais da metade, vacinadas, e aí nós vamos estar certamente em outro momento, isso tudo vai ser apenas passado, se Deus quiser, já estamos logo, logo chegando nesse momento. Né? E tem uma notícia bastante interessante aqui, a entidade doa 30 respiradores para hospitais de Porto Alegre. A campanha busca arrecadar com essa entidade mais de 70 equipamentos. O Instituto Cultural Floresta contou com o apoio de uma companhia da Brigada Militar para transportar esta carga. Olha que interessante, Instituto Cultural Floresta, é um instituto sem fins lucrativos que já vem fazendo inúmeros projetos em Porto Alegre, inclusive doou viaturas para a Brigada Militar, doou armamentos, são um grupo de empresários que se juntaram para fazer esse tipo de ações, né? São ações que visam o bem comum e o bem da população, e são milhões de reais que são doados por eles, e essa é uma atitude que merece ser considerada, merece ser louvada. Enfim, eles têm aberto mão de inúmeros projetos deles e focado aqui mais na sociedade. O Instituto é um sem fins lucrativos de Porto Alegre que doou mais de 30 ventiladores a hospitais da cidade nessa quinta-feira. Os equipamentos eles foram produzidos em Minas Gerais e serão distribuídos para depósitos na Secretaria Municipal de Saúde da Santa Casa. Né? Enfim, Mãe de Deus, Hospital Independência, além das unidades já compradas, a instituição lançou uma campanha para adquirir mais de 70. Enfim, só para registro aqui, cada equipamento custa cerca de R$36 mil, né? Enquanto um respirador tradicional custa 60. Olha a iniciativa privada aí fazendo milagre com dinheiro, né? Diferentemente às vezes da iniciativa pública que paga 2, 3, 4, às vezes 10 vezes mais pelo preço de alguns equipamentos, né? Mas enfim, estão aqui as últimas notícias, deixamos duas aqui, uma de Covid, uma de uma policial, né? Uma Covid, e a outra notícia aqui falando um pouco aqui sobre essa iniciativa do empresariado aí colaborando com os hospitais. Isso é muito legal mesmo. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as nossas oportunidades imobiliárias, vamos deixar a pergunta um pouco de lado hoje para a gente vir aqui falando um pouco mais sobre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. A pergunta da semana a gente vai respondê-la na semana que vem ou no próximo programa, né? Então essa semana nós não vamos ter a pergunta do ouvinte, que vai ficar então para a próxima semana. Antes de falar sobre as 16 leis do sucesso e continuar abordando, nós falamos sobre 5 a semana passada, né? Nós falamos sobre 5. Vocês lembram quais foram as 5 que nós falamos? Sobre a primeira, que era a associação com outras pessoas do mesmo perfil e pensamento, né? O objetivo principal, o segundo, o objetivo principal bem definido. A terceira, confiança em si próprio. A quarta, economia. E a quinta que nós falamos foi a iniciativa e liderança. Então, aqui o Dalton está me lembrando os nossos queridos ouvintes aqui que estão conosco aqui, né? Nós estamos com aqui a Carla, boa noite, Carla. O José Carlos, boa noite. Dona Gilca Bonifácio, boa noite, Dona Gilca. Elisete Martins, boa noite, Dona Gilca. Daltro e o pessoal que não os conheço, Deus abençoe poderosamente, amém. Olha. Jaú, São Paulo, é isso? Jaú, São Paulo. Que legal, Elisete, prazer estar conosco. Quem sabe que Jaú eu conheço bem São Paulo, mas Jaú eu não conheço lá não, né? E a Eliana Cruz, oi Eliana, tudo bem contigo? Boa tarde, prazer enorme te ter aqui com a gente. Enfim, só para a gente falar aqui das nossas oportunidades imobiliárias, o Dalton está com algumas fotos aqui, que a gente vai mostrar
uma oportunidade muito interessante para vocês aqui. Eu sempre falo sobre esse empreendimento, a gente tem algumas unidades ainda, estamos indo para o final dela, que é o empreendimento chamado Locatelli. A gente está com novidades aqui e uma delas é o Daltro Evoluindo. Cada programa que a gente faz aqui, a Rádio Local, ela tem uma novidade. A novidade de hoje aqui é as fotos estarem já na tela rodando ali. Olha que legal, Daltro. Esse é o empreendimento Locatelli, pode ir passando as fotos. Fica aqui atrás do Big, na rua Missões. Fica na Missões, atrás do Big. Fica próximo à Avenida Flores da Cunha, próximo ao shopping center da cidade. O prédio é novo, nunca habitado. Os apartamentos aqui que nós temos à venda, que são cerca de 25 unidades, 23 unidades. Todas as unidades, 2 dormitórios com e sem suíte, com vaga de garagem. Eu tenho apartamento com ou sem suíte. O sem suíte, evidentemente, que é um pouco mais barato. Algo em torno de 54 metros de área privativa. Né? Ele não tem sacada, mas tem uma projeção de sacada. Essas unidades aí são apartamentos muito bem distribuídos, maravilhosos, numa localização incrível, e unidades a partir de 165, plenamente financiados pelo programa Casa Verde Amarela. Vale muito a pena você conhecer esse empreendimento, seja para investimento ou seja para moradia, primeiro imóvel. O Locatelli hoje, na minha opinião, na cidade é o melhor custo-benefício, é o apartamento mais barato por metro quadrado da cidade. Isto é, não tem apartamento mais barato que ele. Como é que faz aqui para chegar a essa conclusão? Você explica para nós como é que tu chegou a essa conclusão. Claro que eu explico. Eu pego esse apartamento, pego o preço dele, 165, e divido pelo metro quadrado dele, considerando que nem vou considerar que ele tem suíte e vaga de garagem na localização dele, ok? Nem vou fazer essa consideração. Esse apartamento, se eu dividir o metro quadrado dele, já por si só ele é o mais barato da região. Não tem mais barato do que ele. Eu divido 165 por 54, até vou fazer essa conta aqui rapidamente, vou pegar minha calculadora HP e vamos fazer juntos essa conta, né? 165, 54 divide. R$ 3.055 no metro quadrado. Tá? Linearmente ele custa R$ 3.055 no metro quadrado. Tem mais a vaga de garagem, que eu não estou contando aqui, porque tem apartamentos que não tem vaga de garagem, mais a infraestrutura de lazer e segurança, a portaria 24 horas, e mais a suíte. Né? Um banheiro a mais no apartamento faz toda a diferença. Então, vale muito a pena aqui vocês... ali o Dalton até acabou de colocar o nosso... ali é o telefone, Dalton, não é o WhatsApp, é o telefone, é 32-3801. A da rádio, que é o da rádio, né? Então, o WhatsApp passando aqui, você pode... exatamente ali embaixo. O Dalton está apontando embaixo da hora, tem um WhatsApp para você mandar uma mensagem para nós. Né? Pode mandar neste WhatsApp, né? Que está ali rodando. Ou no WhatsApp que eu informei anteriormente para falar do empreendimento, 983-08-2041, ou no 3137-9990. Eu insisto um pouco nessa oferta, porque uma oferta é muito boa. Essa oferta aqui é maravilhosa. Empreendimento Locatelli novo, pronto. Você pode enquadrá-lo no Casa Verde Amarela a qualquer momento. Okay? Eu também tenho falado aqui, e nas quintas-feiras que nós temos passado por aqui, num lançamento maravilhoso no Jardim Betânia. São sobrados lindos. No próximo programa eu quero mostrar a foto desses sobrados, porque ela é absolutamente incrível. Né? Uma cara de sobrado moderno por 147 mil. O sobrado tem 47 metros quadrados de área privativa, pátio na frente e pátio nos fundos. Para primeiro imóvel é uma maravilha. Lembrando que até o mês de junho ou julho, se não me falta a memória, quem compra o imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, ele vai ter uma carência de 6 meses para começar a pagar a sua prestação. Olha que maravilha, uma carência de 6 meses para começar a pagar o seu imóvel. Isso é sem precedentes na história da construção civil, na história do financiamento imobiliário. Veja, o financiamento imobiliário tem uma grande evolução e ele vem nos surpreendendo a cada tempo que passa, de tempos em tempos, quando a gente imagina que nós não vamos ter mais nenhuma surpresa, vai lá o financiamento imobiliário, vai lá o sistema financeiro e pum, nos ajuda. Por que isso, Luciano? Porque a construção civil, ela representa
como dizia a minha avó, um tremendo eito, um quinhão, um grande pedaço no PIB. Se não me falta a memória, Adalto, eu não quero mentir, teve uma informação que foram gerados 145 mil empregos novos em 2020, dos quais 112 mil foram gerados pela construção civil. 112 mil pela construção civil. Então a construção civil ela movimenta um pedaço significativo do PIB brasileiro. Ela e a sua respectiva cadeia. Nós já falamos aqui o que é a cadeia da construção civil, né? Construção civil, quando nós olhamos para ela, ela não é somente representada por uma pessoa que constrói uma casa, não é somente aquela casa que está sendo construída. A cadeia dela não são aquelas pessoas, 10, 20, 30 ou 200 pessoas que nós temos num canteiro de obra que representam a construção civil. Ela é representada, por exemplo, pela fábrica que faz aquele tijolo, que tem a sua própria cadeia, pela fábrica que fabrica o cimento, pela a fábrica da telha, e aí vão se ramificando. Bom, tem os móveis, tem os azulejos, tem os fios, enfim, né? Tem os ferros, janelas, o vidro, tudo que deriva da construção do imóvel representa a cadeia. E aí nós temos indústrias atrás disso, temos empresas enormes que vivem disso e dão empregos a centenas e a milhares de outras pessoas, tanto empregos formais quanto empregos informais, enfim. Então vale a pena olharmos para esse setor com outros olhos. Por isso que o setor é tão fomentado, não é? Eu gosto sempre de, quando eu analiso macroeconomia, quando a gente pensa em macroeconomia, eu sempre digo que eu estou aqui na frente da loja de bolsas aqui do meu amigo Paulo, o governo não tem que estar muito preocupado, o Estado, enquanto ente federativo, não tem que estar muito preocupado com a rádio, não tem que estar muito preocupado aqui com essa loja de bolsas, com a farmácia, com a padaria. O governo tem que estar preocupado com a indústria, em gerar condições para que a indústria possa produzir, o consumo ele possa vir, as pessoas possam estar empregadas, ganhando seu dinheiro, e aí sim elas vêm aqui na loja de bolsa e compram, elas vêm na rádio aqui do Daltro fazer anúncios, elas vão na farmácia comprar um remédio, elas vão na imobiliária comprar um apartamento, elas vão no restaurante, vão comer, e é assim que a economia anda, através do consumo, né? A roda não pode parar. Como é que a gente faz a roda movimentar? Construindo, né? Fabricando coisas, andando para frente. É assim que a economia anda e é assim que a economia vai para frente. Então, nós fizemos parte desta cadeia. Eu, enquanto corretor de imóveis, enquanto diretor de imobiliárias, faço parte dessa cadeia. O Daltro faz parte. Você que está na sua casa consumindo, você faz parte dessa cadeia. Quando você aperta o botão da sua luz e a luz liga, você está fazendo parte de uma grande cadeia, está consumindo energia elétrica, né? Abre a sua torneira, está consumindo água, isso gira a economia. Quando vai ao mercado comprar alguma coisa, a economia gira e ela se retroalimenta, e é através do consumo que nós vamos mais longe. Evidentemente que vovó dizia, né? Mão que poupa é mão que não pede, mão que não gasta é mão que não pede depois, fazendo economias e consumindo, né? Não podemos consumir também irrestritamente. Mas casa própria está no radar de milhares de pessoas. Casa própria deve estar aqui sem dúvida no teu radar, e nós aqui da Imobiliária 10 podemos te ajudar. Com certeza nós podemos ajudar. Eu falei agora há pouco, já adiantei para vocês que nós não vamos ter esta semana a pergunta do ouvinte, né? Eu nem trouxe a pergunta do ouvinte, nós não vamos falar sobre elas, porque eu quero ir direto aqui para as leis do sucesso. A gente recebeu algumas mensagens aqui de alguns ouvintes falando sobre este assunto, nos cobrando aqui que a gente falasse mais, que estavam gostando um pouco desse tema e dessa matéria, e a gente vai sempre trazer um tema palpitante e um tema interessante. De novo, falando então agora sobre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Essas 16 leis são muito interessantes. A semana passada nós vimos das 16, 5 leis. Faltaram, portanto, 11. E a gente vai procurar falar sobre mais 5 leis ou 6 hoje e deixar para a semana que vem um fechamento um pouco maior, né? Lembrando que quando nós falamos sobre Napoleão Hill, nós falamos sobre, resumindo de novo aqui quem é Napoleão Hill, né? Foi um jornalista que foi chamado para entrevistar, para pesquisar, para entender como as mentes milionárias da época chegaram onde chegaram. Um jovem
jornalista, foi convidado. E durante 20 anos, ele entrevistou centenas de pessoas, ele pesquisou centenas de pessoas, e não foram pessoas quaisquer, foram pessoas de sucesso, foram pessoas que fizeram alguma coisa relevante na vida, foram milionários. O Daltro, ele podia ter tido, tu não é contemporâneo dele, né, Daltro? O Daltro está dizendo, pô, não me entrevistaram, ele acabou de perguntar aqui, mas o Daltro não foi contemporâneo, senão ele estaria lá, sem sombra de dúvidas. Pessoas relevantes, nós citamos aqui na semana passada, pessoas como Henry Ford, por exemplo, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, e dentre outras pessoas que foram mentes milionárias. Ah, Luciano, tu está aqui na rádio falando mais uma vez de pessoas trilionárias, pessoas que mudaram a história. Sim, eu estou falando aqui. Nós temos que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo esforço, né? Se eu pensar em ter sucesso pela metade, um pouco de sucesso, é o mesmo esforço que ter muito sucesso, que eu pensar muito grande, né? Então, se eu atirar nas estrelas e errar, pelo menos eu vou ficar nas nuvens. E Napoleão foi lá e entrevistou mais precisamente algo sobre 6.000 pessoas ricas dos Estados Unidos. Pesquisou, analisou e compilou, e ele extraiu delas o que ele entendeu de mais importante. E a gente falou um pouco a semana passada sobre a primeira, que era associar-se, estar ao lado de pessoas que têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal, afastar-se dos reclamões. O segundo era ter um objetivo muito claro, muito definido. A gente tocou nesse assunto, que para ter um objetivo muito claro eu preciso saber muito o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. É como um barco que está à deriva, levado para o vento, para onde o vento vai. Ele não é comandante, sim, é comandado. Não é protagonista, ele é coadjuvante. Confiar em si próprio, sim, é bastante difícil. Eu sei que algumas pessoas têm esse problema, têm a dificuldade, são assaltados pela baixa de autoestima, não têm uma autoestima na pinta, azeitada, e acabam desconfiando. Tem até um ditado que diz: estar com medo, vai assim mesmo. Economia, a gente falou um pouco sobre economia também, ou seja, eu estou fazendo um resumão rápido aqui para nos determos nas próximas agora, sobre economia, falando sobre mão que poupa é mão que não pede, isto é, aliás, abrindo um parênteses aqui, hoje pela manhã eu estava tomando café, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu já há algum tempo adotei aqui a ideia de não ficar olhando jornais pela manhã, porque isso me deprime, isso me chateia. E aí eu fui no YouTube, fiz algumas pesquisas, é verdade, eu fiz algumas pesquisas, estava vendo a história da Venezuela, a história da Venezuela, que foi a mesma história, que é uma história muito parecida ou antagônica à história dos Emirados Árabes, e a história é diferente também da Holanda. Eu conto rapidinho essa história, falando sobre a economia. A Venezuela viveu na década de 80, um pouco antes, o apogeu do petróleo, ganhou milhares e milhares de dólares, trilhões e trilhões, e pegou esse dinheiro e gastou, aumentando o gasto público em quase 50%, aumentando seus próprios salários e distribuindo dinheiro para a população indiscriminadamente. Quando o petróleo foi à bancarrota, caiu 80% do seu valor, o país foi para a miséria, e depois de sucessivas crises ele não soube controlar o dinheiro. Ou seja, quando nós não... E aí falando sobre a derrocada da Venezuela na época, e a gente sabe hoje como é que está a Venezuela e como é que estão os nossos irmãos venezuelanos. Não preciso nem comentar sobre esse assunto. E esse documentário ele fazia um contraponto entre os Emirados Árabes, por exemplo, que ganharam muito dinheiro e ganham muito dinheiro com petróleo, investiram dinheiro nas cidades, no turismo e no mercado financeiro. E hoje é um país que, se der problema com petróleo, ele continua vivendo do turismo e do mercado financeiro tranquilamente. Citou o exemplo da Holanda, por exemplo, que tem até tem até um jargão, a síndrome holandesa, a derrocada holandesa, que tinha toda a sua economia calcada em cima do gás, e quando tiveram um problema com gás, eles acabaram quase indo à falência e aprenderam com seus erros, e hoje a economia holandesa aplicou todo o seu superávit do gás no mercado financeiro, aplicou o seu dinheiro inteiro em grandes fundos e vive dos dividendos desses fundos. Não gastou esse dinheiro. É um país absolutamente organizado, absolutamente concatenado com os princípios mais modernos de
de gestão financeira e vive do que sobra do seu lucro, né? Então é um país que vai estar mais tranquilo quando vierem crises. E a economia que ele falou aqui me detinha um pouco mais sobre esse assunto, ela diz respeito a isso, né? Nós sabemos economizar para estarmos com a cabeça melhor quando vier a crise. E depois falamos sobre iniciativa e liderança, né? Que era um ponto bastante claro nas pesquisas que Napoleão fez, né? Dos entrevistados, que eles tinham atitude, iniciativa e eram líderes por natureza. Agora vamos para a sexta e agora a gente começa aqui com o sexto ponto aí da pesquisa, né? Olha que interessante, o Napoleão disse que isso era comum entre os homens de sucesso, era a imaginação. Olha que legal, imaginação, né? Tem até um termo em inglês para isso, né? Eles falavam, os americanos dizem out of the box, isso meu inglês está bom, né? Ou out of the box, né? Ou sair fora da caixa, né? Sair, pensar diferente, né? Pensar coisas novas. Boa parte deles precisou muitas vezes usar a imaginação para pensar em um negócio que não existia. Então, boa parte dessas pessoas que ganharam dinheiro criaram soluções para problemas que estavam na cara de muitas pessoas, né? Eles tinham imaginação fértil. Deixa eu fazer um exercício com você que está me ouvindo aqui, a dona Gilca, a Eliana, a Elisete, enfim, todos que estão nos ouvindo aqui, a Carla, o Romeu que está com a gente aqui, e mais, eu estou ficando meio cego, não estou enxergando mais, eu acho que tem mais 2 ou 3 pessoas conosco aqui, que eu estou enxergando. Vamos fazer uma imaginação juntos. Olha ao teu redor, o que tu tem aí? Eu tenho aqui um celular, tenho um notebook, né? Eu tenho aqui microfone, mouse, um recipiente de álcool aqui. Essas coisas que eu vejo ao meu redor, elas existem porque alguém algum dia pensou nelas. Pensou num equipamento, talvez não nesse equipamento, mas algo parecido com esse equipamento. E depois foram sendo aperfeiçoados aos poucos. Então, a ideia aqui é usar a imaginação para criar coisas novas, achar soluções, né? Como 2 rapazes que estavam saindo de um hotel num dia de chuva, chamaram um dia um táxi e não tinha táxi. Eles tiveram a brilhante ideia de fazer um aplicativo que hoje nós conhecemos como Uber, né? O Uber, que foi popularizado. Note que o que matou os taxistas ou diminuiu significativamente, né, a profissão taxista não foi um táxi melhor, né? Não foi um táxi novo e mais moderno, mais luxuoso, foi uma ideia nova, né? O que destruiu praticamente os hotéis não foi um hotel 7 estrelas, um hotel muito bom e melhor do que qualquer outro, não, foi uma ideia nova, foi o Airbnb. Inclusive, sequer imóveis eles têm. A maior companhia hoteleira do mundo não tem um imóvel, né? Quando nós olhamos para vários outros exemplos, né, o próprio mercado imobiliário é um mercado que eu atuo, né, uma das maiores imobiliárias do Brasil, se não a maior imobiliária do Brasil, hoje, ela praticamente não tem imóveis, ela fica em São Paulo e chama Quinto Andar, né? Ela não tem um corretor, só tem corretores associados, gestores de locação associados. Ela só paga quando ela recebe. Então é altamente lucrativa, né? E veja, o que acabou ou mudou os conceitos da locação não foi uma imobiliária nova, mas foi uma nova ideia, uma pessoa que imaginou que poderia fazer algo diferente, né? Agora, como é que eu faço isso, Luciano? Como é que eu chego nesse patamar? Bom, chegar nesse patamar não é difícil, não é? Isso sempre cai no mesmo lugar, não é difícil. Existe uma série de técnicas para nós desenvolvermos a imaginação e também a criatividade, mas o ponto principal é nós nos esforçarmos nessas ações e pensamentos. Nós precisamos experimentar coisas novas, nós precisamos sair da casa, nós precisamos exercitar a nossa mente. Como é que eu faço isso, Luciano? Lendo artigos. A internet é farta nisso. A internet e a literatura sobre o assunto estão incrivelmente expostas diante de nós, né? Olha de novo o que está ao teu redor. Não imagina que essa tela de computador ela nasceu assim, não, ela nasceu muito diferente. Ela foi sendo aperfeiçoada com o passar do tempo. O celular foi sendo aperfeiçoado, o microfone foi sendo aperfeiçoado. Nós
fomos sendo aperfeiçoados com o passar do tempo. A minha pergunta é, o que você tem feito para isso? Pensamento e as ideias, elas não surgem do nada, elas surgem a partir de um elemento. Qual elemento tem colocado dentro da tua mente, dentro da tua cabeça, para que tu tenha uma ideia nova? Se eu não me engano, o cara da maçã foi Newton, né, que estava embaixo de uma macieira e com uma maçã na cabeça dele, ele teve uma ideia. Mas ele teve a ideia não porque a maçã bateu simplesmente na cabeça dele, mas ele vinha com aquilo na mente dele durante muito tempo. E aí ele teve alguma coisa, como a gente chama de insight, eureka. Cheguei à conclusão, descobri. Depois de muita reflexão, depois de muito pensamento, depois de muita ideia, ele chegou àquela grande conclusão. Isto é pensar fora da caixa, imaginar as coisas. Te imagina tendo sucesso. Te imagina com, a gente vai chegar aqui também na questão do planejamento logo, né? Mas te imagina fazendo algo diferente, algo grande. E coloca isso no papel, planilha isso. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Você vai ver que isso vai ter reverberações interessantes, né? A sétima, Dalton, o entusiasmo. Entusiasmo é algo muito interessante, muito interessante. Aqui, Dalton, nós chegamos a um ponto muito importante. Muita gente parece ter um desejo incrível de mudar a sua vida, mas eles acabam não indo muito à frente. É como se faltasse combustível no seu carro, como se ele não tivesse mais força, mais entusiasmo, não tivesse mais, falar uma palavra mais moderna, mais tesão, né? Mais vigor, mais força. Ele está cansado, ele está letárgico, o outro eu dentro dele acaba deixando ele dormindo em casa, acaba deixando ele com mais preguiça. Que história é essa de outro eu? Nós sempre temos dois dentro de nós, né? Imagina tu na frente do espelho, né? Tu te acha uma pessoa, quando chega na frente do espelho, tu fala, mas eu não sou essa pessoa que eu estava imaginando que eu era, eu sou outra pessoa. E tu começa a brigar contigo mesmo, tu começa a te questionar, né? Tu começa muitas vezes a pensar uma coisa e querer fazer outra. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva, isso começa a te dar alguns problemas. É isso, tu conversando contigo mesmo. Às vezes, uma parte de ti quer ficar deitada, a outra quer levantar para ir fazer uma caminhada, uma parte de ti quer ficar onde tu está, a outra quer fazer tu desenvolver algo novo, tu ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa mais ativa, indo mais para frente. E tu fica brigando o tempo todo. Mas qual é o segredo disso, Luciano? Vai assim mesmo. O entusiasmo, ele pode ser construído dentro de você. Eu posso construir esse entusiasmo, eu posso construir essa energia dentro de mim. Como, Luciano? Fazendo. Vai sem vontade. Vai sem vontade. Acorda pela manhã, eu tenho que caminhar das 6 às 7 da manhã. Para 7h30, tomar um banho, tomar um café rapidão e sair de casa às 7h30, 20 para as 8. Tem que fazer isso? Tem. Eu não estou com vontade de levantar. Levanta assim mesmo. Simplesmente levanta. E vai e faça. Tem entusiasmo. E segundo as pesquisas, o combustível que move os homens e as mulheres são as grandes descobertas do entusiasmo. E aquilo começa a me alimentar, e aquilo começa a me dar desejo. Eu estou citando o exemplo da caminhada, porque aconteceu comigo. E aí tu acaba não conseguindo ficar sem. O Dalton gosta de correr, ele acaba sentindo falta, porque ele começa a fazer, aquilo começa a fazer parte da vida dele, e ele começa a fazer uma caminhada, uma corrida, e ele começa a correr cada vez mais, e que fica cada vez melhor, e aquilo passa a fazer parte da vida dele. Grande parte das pessoas que realizaram coisas grandes no mundo eram absolutamente apaixonados e entusiasmados por aquilo que eles faziam. Eles iam em frente, ao ponto de Napoleão Hill dizer o seguinte: o homem geralmente triunfa, isto é, ele vence, ele ganha com mais facilidade num campo de esforço em que ele se lança de corpo, de alma e de coração. Ele vivencia aquilo, ele enxerga só os pontos positivos, ele olha e só vê benefício naquilo, né? Cá entre nós aqui, falando sobre entusiasmo, né? Todos nós conhecemos alguém que é campeão de críticas, né? Olha e só vê defeito, né? Não vê uma qualidade. Conta quantas pessoas te elogiam, que tu conhece que elogiam, conhece te elogiar, conseguem te colocar para frente. A grande maioria das pessoas, elas são críticas, elas vivem criticando. Eu gosto sempre de pensar que ninguém que é maior do que tu jamais vai te criticar.
Alguém que é um vencedor jamais critica qualquer pessoa. Ele não critica, ele ajuda. Porque as pessoas que são vencedoras, elas empurram os outros para frente. Elas querem ver as outras pessoas também bem. Elas querem empurrar e puxar. Né? E as pessoas que ficam menosprezando as outras pessoas, na verdade, o problema é com elas. Né? Elas são derrotadas, que não conseguem vencer, e o fato de não conseguirem vencer fazem com que elas levem outras pessoas a estarem junto com elas naquela posição, para elas ficarem mais tranquilas. Olha, eu estou aqui no buraco, estou no inferno, mas tem mais 1, 2, 3, tem mais gente comigo. Né? Então fuja das pessoas pessimistas, fuja das pessoas mal-humoradas, fuja das pessoas que às vezes a gente ouve assim, mas o fulano tem uma energia meio estranha. Não, o cara é pessimista mesmo, é chato, tem um papo chato, nunca fala coisa legal. Então não é uma questão de energia, é uma questão fática. Ele de fato é uma pessoa chata, de fato é uma pessoa para baixo. Então, para te criar um entusiasmo em ti mesmo, um dos primeiros passos, lá na primeira lei de Napoleão, né? Não se esqueça, ande com pessoas, por isso que ele disse lá, ande com pessoas que pensam que nem você, né? Que pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, fuja dos pessimistas, fuja das pessoas que só veem o lado ruim das coisas. Né? Ande do lado das pessoas que querem ter um futuro melhor, que querem ter uma família melhor e que trabalham para isso, querem ter um emprego melhor e trabalham para isso, querem ter uma vida melhor e trabalham para isso, que acreditam que vai ser sempre melhor e veja, não só acreditam, trabalham para isso. Lembra da ação que nós já falamos, a atitude. Se eu quero alguma coisa, eu preciso me dirigir em direção a ela. Isso refere-se a esse celular. Se eu quero ele, eu pego ele em minhas mãos e trago ele até mim. E também isso refere a, se eu quero ser feliz, eu preciso construir a minha felicidade. Eu sou responsável por ela. Né? Eu quero ter uma família abençoada, mas eu espero que a minha família produza. Não, eu já produzo para ela. Eu já produzo para meus colegas de trabalho, eu produzo para os que são meus amigos. Eu tenho que produzir e não esperar que o outro produza. Porque se eu espero do outro, isso é egoísmo, não vamos entrar nessa seara. Né? Vamos direto para o número 8, que é o autocontrole. Esse é muito interessante. Essa referência ao autocontrole é muito importante. Aqui dá muito pano para manga. Autocontrole, ou seja, eu ser o comandante da minha vida. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou adepto da teoria existencialista, que significa que, resumindo, que quando eu adquiro personalidade e adquiro comando da minha vida, a partir desse momento, a minha vida ela está totalmente em minhas mãos. Eu tenho controle dela ou eu devo me responsabilizar por ela. É impossível viver uma vida sem responsabilidades. É impossível. Então, se nós temos responsabilidade na nossa vida, nós precisamos ter autocontrole. Então, esse 8º ponto aqui, ele bate muito. Ele bate muito nessa questão, né? Ter autocontrole é, na verdade, ser um líder de si mesmo. Isso aqui tem muito a ver com o 5º ponto lá de Napoleão. Eu preciso comandar a minha vida. Autocontrole é comandar a minha vida. Pensar a longo prazo, avaliar as consequências de cada ação. Ter uma ideia exata de que tudo o que você faz, ou aproxima, ou se afasta, ou faz parte do seu objetivo. Eu gosto, quando eu penso em autocontrole, da teoria do livre-arbítrio. Essa, para mim, é uma das partes mais... Essa do autocontrole, teoria do livre-arbítrio junto com a da existencialista, são incríveis. Eu explico para vocês. Livre-arbítrio é uma palavra que deriva do latim, que significa que eu tenho livre julgamento sobre mim. Eu mando em mim. Eu vejo todo mundo dizer assim, eu mando em mim, eu tenho livre-arbítrio. Mas tem uma coisa que não contam para você. Não contaram para ti, Dalton, não contaram para mim. Meu pai e minha mãe tentaram falar, mas eu não entendi, eu era muito novo para saber. E tem gente que até hoje, velho, com barba na cara, que não entende essa máxima do livre-arbítrio. O que é isso, Luciano? Livre-arbítrio significa que tu manda em si mesmo, sim. Mas tem uma pegadinha aqui. Qual é a pegadinha, Luciano? Eu te explico, calma. Pegadinha é muito simples. Qual é? Eu tenho controle sobre mim, sim, eu mando em mim, sim. Então, eu tenho comando da minha vida. Eu tenho
o destino da minha vida, sim, nas minhas mãos. Mas as consequências não estão nas minhas mãos. Então, eu mando na minha vida, mas as consequências disso não são minhas. Como assim? Explica isso melhor. Claro que eu explico. Então, eu tenho direito de escolha, mas as consequências eu não tenho direito? Não, não tenho. Vamos supor que eu tenho a liberdade de experimentar crack, que é uma droga altamente viciante, é isso, né? Muito viciante. Então, eu vou lá e experimento crack. Eu tenho o livre-arbítrio e o direito de experimentar o crack. Mas a consequência, que é o vício sobre ele, eu não tenho. Eu escolhi e a consequência foi o vício. Logo, eu estou preso à minha liberdade. Olha que troço antagônico. Olha que coisa antagônica, que coisa incrível. Eu escolho a bebida, o álcool, as drogas. Eu escolho para ser mais feliz. Mas quando eu me aprisiono àquilo, a minha liberdade, eu não consigo mais soltar, eu não fui senhor das minhas consequências. Então, o autocontrole, ele diz exatamente isso. Quando eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho sobre a minha própria vida e sobre as minhas próprias ações, isso não me contaram lá atrás, eu fui aprender depois de mais velho. Eu começo a entender que se eu cometer um crime, que me é facultado isso, eu posso cometer, por livre e espontânea vontade, eu saio daqui e cometo um crime. É o meu livre-arbítrio. Mas a consequência do crime, que é ir preso e passar anos e anos atrás das grades, ela não é minha. O Estado, de forma coercitiva, ele vai me capturar e me colocar dentro de uma prisão. Eu não tive direito às consequências. Então, ter uma mente voltada e uma mente focada para o meu sucesso, para a minha vida, pensando também nas consequências, é pensar de forma inteligente. É pensar de forma inteligente. Nós somos, então, senhores das decisões, mas não somos senhores das consequências. Saiba disso. Procure ter autocontrole. Procure pensar naquilo que você vai fazer. Né? O autocontrole ele tem muito a ver com uma mente focada. Eu gosto da teoria de Lutero. Lutero dizia: eu não posso impedir com que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir com que eles façam ninhos sobre ela. Isso significa que, Lutero estava dizendo em outras palavras, que eu não posso impedir que alguns pensamentos venham sobre a minha cabeça, que alguns desejos que não são muito bons venham sobre a minha cabeça. Isso eu não posso impedir. Memória automática, né? Eu estou aqui e daqui a pouco aparece: onde é que tu veio? Que história é essa? Que pensamento é esse? Agora, ele dizia: eu sou responsável por alimentá-lo, ou seja, o pássaro na minha cabeça é ficar remoendo aquilo. Para e pensa num pensamento que não é legal, que não é bom, que não é produtivo. Pensa aí. Que tu fica alimentando e fica dizendo: mas esse negócio não sai da minha cabeça. Não sai porque tu está alimentando. Tá, mas qual é o segredo para esquecer isso? Rapidinho eu te dou um segredo. Eu vou te dar uma tática que é tiro e queda, que nem água com açúcar para acalmar. O que eu faço? Muda de ideia, pensa numa outra coisa. Sabe por que a gente fala em produzir uma vida feliz? Porque quando tem uma vida feliz e uma vida com boas atividades, uma vida em cima do esporte, em cima de uma organização familiar, de um bom emprego, que é um eixo muito norteador de um bom sentido na vida, justamente para esse momento. Quando vem a hora ruim, o que eu faço? Eu capturo, eu busco, eu vou atrás de um bom pensamento e trago para mim, Doutor. Sabe a tua netinha que tu tanto ama, que tu fala dela, né? E tu te lembra dela sorrindo, o neto que tu tanto ama? Quando tá chateado, quando tá angustiado, é só tu pegar um momento que tu viu com ele, aquele momento que ele estava rindo para ti, tu vai lá e captura aquele pensamento e traz para ti naquele momento de mais angústia, de mais perturbação. Eu não conheço a tua vida, mas eu sei que tu tem, porque nós somos seres humanos. E aí tu vai lá e captura aquele pensamento e tu fica te lembrando dele. Então tu substitui um pensamento ruim por um bom. Eu sou o senhor de mim. Isto é autocontrole. Eu sou o senhor dos meus pensamentos, senhor dos meus projetos, senhor da minha vida. Né? É como se eu dissesse para ti: pensa num elefante branco. Continua pensando. Pensa. Agora esquece o elefante branco. Tu não vai esquecer ele. Mas se eu disser para ti: agora, pensa num tubarão, ou pensa num carro, ou pensa numa casa, ou pensa em tu num parque, aí tu vai esquecer ele. E tu vai pensar na outra coisa. Substitua, tenha autocontrole.
comande a sua vida e de preferência conduza a sua vida para o sucesso. Conduza a sua vida por um bom caminho, cuidando com quem você anda e as pessoas que estão ao seu lado. O 9, o nono conselho de Abraão, a nona característica que ele capturou destes grandes empresários é o hábito de fazer mais do que a sua obrigação. Esse é muito interessante. Esse é muito interessante. Quando eu estava refletindo sobre ele, eu estava me lembrando de várias histórias que eu vivi e que mudaram a minha vida. E de fato mudaram a minha vida. E de fato eu vi que mudaram a vida da maioria das pessoas. Para Napoleão existem no mundo dois grandes grupos de pessoas. Dois grandes grupos de pessoas, Dalton. Quais são eles? Aqueles que não fazem o que lhe é pedido e aqueles que só fazem o que lhe é pedido. Basicamente existe aí. Os que fazem a mais do que a sua obrigação vão mais longe. Vão muito mais longe. Olha que interessante, né? Os que fazem somente o que lhes é pedido e os que não fazem. O que eu peço e ele não faz. Faz que fez, mas não fez. Então, se você, meu amigo que está me ouvindo aqui, você, minha amiga que está nos ouvindo, quer fazer a diferença, quer ser uma pessoa diferente, eu falo isso porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso mais de uma vez na história da minha vida. Vivi fazendo isso mais de uma vez, tanto nas empresas que eu passei, e eu ocupei bons cargos porque eu fiz isso, me destaquei mais de uma vez, tanto no Exército, onde fiquei 8 anos, saí no último dia que eu podia ter saído, quanto nas outras empresas que eu trabalhei, sempre fazendo mais, e não sabia dessa teoria, embora já existindo, mas eu sempre vivi isso. E se você quer se destacar na área em que você atua, em qualquer área, tu precisa criar um hábito saudável de andar sempre uma milha extra, fazer alguma coisa a mais. Eu sempre comento aqui, né? E como empregador e trabalhei em empresas em que eu tinha cargo de liderança e eu contratava muita gente, também tinha que desligar pessoas. Eu posso falar de carteirinha, geralmente aquilo que tu busca no funcionário, eu já disse isso também aqui, ele geralmente não está no currículo dele, tu não percebe o potencial das pessoas somente entrevistando. Por isso que os melhores empregos, eles sempre são por indicação. As pessoas às vezes criticam, mas o bom emprego nunca tem, porque é difícil e tal, porque ele sempre vai ser por indicação. As empresas preferem indicação por quê? Porque o funcionário já vem pronto. Quem indica se responsabiliza, olha, o fulano lá, vale a pena tu contratar ele, porque ele é bom, porque ele tem esta e essa característica, chega antes e sai depois. Esses sempre são promovidos, esses sempre ganham mais, esses sempre vão mais longe, esses sempre são muito relevantes para as empresas, né? Agora, se tu for uma pessoa mediana, tu vai ser igual a qualquer outra pessoa. Nas indústrias, nas fábricas, sempre tem aquela teoria do puxa-saco, né? Tem uma teoria do puxa-saco que ela diz respeito àquele funcionário que chega cedo e que sai tarde e que é atencioso com o seu gestor, com o diretor da empresa, aí chamam ele de puxa-saco. Por quê? Porque aquele grupo mediano que faz sempre o básico, faz abaixo do básico, quando alguém se destaca, passa a ser notado, eles não querem que essa pessoa se destaque, chamam ele de puxa-saco. Começam a humilhar essa pessoa, começam a denegrir essa pessoa, para que ela deixe esse posto de autoridade e desça. E muitas pessoas cedem a isso, né? Muitas pessoas cedem a isso por quê? Porque ficam constrangidas, porque estão dentro de um grupo, né? Agora, se você quiser pensar diferente, tu vai ter que fazer algo a mais do que os outros fazem, né? Foi contratado para fazer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa muito séria hoje. As empresas, em qualquer empresa hoje, isso ninguém vai te falar, muito pouco. As empresas te contratam para te fazer uma coisa, mas tu acaba fazendo dezenas de outras coisas. Ah, tem uma questão legal, é claro que tem, né? Tem uma questão do contrato de trabalho, tem que estar ali especificamente o que tu tem que fazer. Tu foi contratada para ser digitadora ou digitador, né? Então, tu acha que vai sentar só na tua mesa e vai digitar, ou que a empresa espera de ti somente digitar. Que tu não passe um pano na mesa, que tu não tire o lixo, que tu não vê um copo ali em cima e tira, mas não fui eu que deixei o copo. Detalhes, os detalhes fazem toda a diferença. Toda a diferença. Uma vez, eu ouvi uma história de um funcionário que entra na sala do patrão, bate ali, diz assim, chefe, precisa falar contigo. Fale, por favor, diz o chefe.
E aí o funcionário diz assim, chefe, eu estou há 10 anos contigo, sempre na mesma função. Ele era o diretor de uma indústria, né, o diretor-presidente da indústria, e sempre na mesma função, tu nunca me promoveu. Chegou o fulano de tal agora, com 1 ano e meio de empresa, e já tem uma promoção, né? Já está acima de mim. Eu estou muito chateado. Por que tu fez isso? E o diretor da empresa ficou olhando para ele e disse assim, antes de responder, vai lá, e inclusive hoje os nossos funcionários, eu preciso comprar uma sobremesa para o pessoal aqui, e não tem, já conhece essa história, Adalto? E não tem nada para sobremesa aqui do pessoal, eu queria comprar uma fruta. E eu queria banana, vai ali na fruteira e vê se tem banana lá para nós. Aí o cara foi lá, rapidinho, 10 minutos, ele voltou, né? Voltou e disse, patrão, não tem banana. Não tem banana, infelizmente não tem. Poxa, que pena, né? Senta aí, fica aí. Chamou o funcionário que ele promoveu, né? Fulano, vem cá. Me quebra um lugar, vai na fruteira lá e vê se tem banana para mim lá, porque eu preciso dar de sobremesa hoje pro pessoal aqui, né? De lanche pro pessoal, então vê se tem lá a banana. Aí o rapaz foi lá, voltou, em 5 minutinhos, chefe, olha só, não tem banana, mas inclusive, eu estava lá, tem mamão, tem abacaxi que é muito bom, e também tem uva, inclusive eu deixei pré-reservado uma quantidade X, que eu sei que são tantos funcionários aqui, para a fábrica, né? Então está reservado, o senhor quer que eu compre o que? Ela já volta, já reserva lá, o que o senhor vai decidir? E aí o patrão só olhou para o outro e disse assim, tu viu porque ele foi promovido? Então, é sempre algo a mais. O detalhe faz toda a diferença. E às vezes a gente olha e imagina que as pessoas não estão percebendo detalhes. As pessoas percebem detalhes. Os detalhes são percebidos o tempo todo. Nós não imaginamos, mas sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos observando. Tenha esta consciência. A 10ª característica é a personalidade atraente. Faltam 7 minutinhos para a gente encerrar. Personalidade atraente. Ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, não é a mesma coisa que ser um ganancioso, um invejoso, um prepotente. Não é a mesma coisa que ser um arrogante. Não é a mesma coisa que ser... como dizia a vovó, um entojado. Conhece um entojado? Não é a mesma coisa. Ter uma personalidade cativante, ser atraente, ser agradável, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Os negócios são sempre um resultado das interações humanas. Então nós devemos invariavelmente cultivar uma boa personalidade atraente. Estar sempre percebendo se em nós não tem uma ponta de jactância, por exemplo, né? Existe um ditado muito interessante que deriva de vários aspectos aí. Quer conhecer uma pessoa, dá 2 coisas para ela, você já sabe quais são, né? A primeira é dinheiro e a segunda é poder. Eu dou dinheiro ou dou poder? Coloca o cetro na mão de uma pessoa e coloca dinheiro na mão de uma pessoa, que você vai conhecer ela. Tu muda? Ou tu mudaria com poder? Tu mudaria com dinheiro? Não vale dizer que tu não mudaria. Não vale dizer, eu não vou aceitar, porque só se tu estivesse lá. Outro dia eu vi um palestrante dizendo que ele ia almoçar com um tal presidente da República, e um amigo dele chegou para ele e disse assim, eu jamais almoçaria com esse cara, porque ele é um corrupto, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E tu vai almoçar com ele mesmo, ele te convidou para almoçar, tu vai almoçar com ele mesmo? Ele disse, vou, por quê? Qual o problema? Eu jamais almoçaria ao que ele disse. Então vamos fazer o seguinte, tu espera ele te convidar para almoçar e aí tu recusa. Então, ter ideia a ato futuro, ter solução a ato futuro não vale. Não caia nesse engodo. Se eu ganhar na loteria eu vou dar dinheiro para todo mundo. Se eu tiver isso eu vou fazer isso, isso e isso. Geralmente não se fala isso porque não se faz. Primeiro ganha na loteria e depois distribui o dinheiro. Primeiro esteja lá, depois viva isso. Primeiro chegue lá e diga, agora eu estou aqui, agora eu vou fazer o que eu disse que eu ia fazer, ou o que eu não disse, o que eu pensei. Ser uma pessoa de personalidade atraente
é ter dinheiro e continuar sendo de uma personalidade atraente. Não deixar que o dinheiro te domine. O dinheiro cega não só pela possibilidade de comprar, não só pela possibilidade de ter uma maior segurança e não depender mais das pessoas para chegar onde tu queria chegar. Não só porque ele te leva a caminhos e a lugares que tu nunca tinha ido e tu passa a ter percepções diferentes. Por isso que uma pessoa que tem dinheiro é muito mais tentada do que a que não tem. Por isso que a Bíblia dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque ele te deixa mais distante. Então, começa a viver essa vida desde já, buscando e trabalhando essa personalidade atraente. Isso é muito importante, muito importante. Nós temos que ter amor, nós temos que ter empatia, nós temos que ter bondade e sermos agradáveis. Que legal, Daltro! Chegamos ao final de mais um programa Conexão 10 na Rádio Local Mais. O Daltro está dizendo que gostou, né? Espero que também os nossos queridos ouvintes tenham gostado. Dona Gilca, a Dona Elisete, Eliana Cruz, minha querida Eliana, obrigado aqui por todas as pessoas que participaram conosco aqui do nosso programa Conexão 10. Semana que vem nós vamos falar sobre os outros 6, aí sim, sobre os 6 últimos, as 6 últimas leis que faltam aqui. Eu nem vou tocar nelas, porque a semana que vem a gente vai falar sobre elas. Tá? Foi um enorme prazer ter estado com vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a semana de vocês e fiquem regozijando, fiquem remoendo e fiquem pensando exatamente nessas leis do triunfo até a semana que vem, ou até, na verdade, na outra semana, se Deus assim permitir. Um grande abraço e fiquem com Deus, e foi um prazer enorme.